O presidente Lula recebe hoje deputados federais e o presidente da Câmara, Hugo Mota, em um jantar organizado pelo Palácio do Planalto. Esta é uma tentativa de estreitar a relação entre o Executivo e o Legislativo e reduzir, as tensões políticas nesse ano eleitoral. O encontro teria como objetivo principal reforçar aí a aproximação com o Hugo Mota e com a base aliada na Câmara, incluindo partidos do Centrão, para garantir a tramitação de pautas consideradas prioritárias e evitar um cenário de instabilidade política ao longo do ano. Inicialmente, a expectativa do presidente era reunir deputados e senadores em um mesmo evento, com a presença também do presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. No entanto, aconteceram algumas mudanças, Lu, para o que aconteceu que essa expectativa não foi atendida, hein? Olha, nesse momento a gente tem a Câmara trabalhando mais presencialmente do que o Senado. O Senado ainda tem conduzido sessões mais remotas, ali semipresenciais. Nem todos os líderes já estão aqui em Brasília, então foi uma opção deixar esse encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os líderes da chamada Casa Alta para um outro momento e fazer hoje essa confraternização com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e os líderes partidários da Câmara dos Deputados. Uma outra confraternização, então, deve ser marcada, mas Lula tenta justamente reforçar uma articulação política. Nesse início de ano, o Congresso Nacional acabou de voltar de um recesso. A sessão de abertura foi na segunda-feira dessa semana e Lula tem algumas pautas que tem interesse em tocar nesse ano, que é ano eleitoral, pensando também, claro, nessa tentativa de reeleição que ele deve lançar mais perto ali do prazo, mais perto do meio do ano, para tentar uma quarta gestão no Palácio do Planalto. Então, essa é uma intenção do presidente de criar essa aproximação, de afinar essa relação com o Hugo Mota e com os líderes partidários, pensando nesses desafios que o governo quer enfrentar ao longo desse ano. Lembrando também que é o último ano desse atual mandato de Lula, que a gente fala aqui que é o Lula 3. E, além da base aliada, de líderes que atuam na base aliada, foram convidados líderes do Centrão. Esse encontro que vai acontecer na Granja do Torto, que a gente costuma falar que é uma residência de campo aqui da Presidência da República em Brasília, estava previsto ali na agenda do presidente e, claro, a gente deve ter alguma manifestação, alguma foto publicada dessa confraternização aí mais para o final da noite, ali amanhã, alguns líderes comentando como que esse encontro foi e essa expectativa de que uma confraternização semelhante seja marcada também com os integrantes do Senado. Conversas separadas, portanto, E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, afirmou hoje que não existe um racha entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A declaração dele foi durante a assinatura do Pacto contra o Feminicídio em Brasília. Ao longo dos últimos dias e dos últimos meses, alguns atores da sociedade brasileira insistem em criar uma disputa ou uma narrativa de agressões entre as instituições democráticas republicanas, ou seja, os poderes constituídos do nosso Brasil. Quero reafirmar, presidente Lula, presidente Hugo Mota, presidente Fachin, as instituições brasileiras estão unidas em propósitos como este. A defesa das instituições brasileiras carece a todo instante ser propalada, para que as mentiras não pareçam verdades, porque na história da humanidade as mentiras em um certo momento se transformaram em verdades. Esse ato proposto pela primeira-dama e abraçado por todas as instituições é a demonstração clara que as instituições republicanas do Brasil fortes, sendo protegidas e defendidas por nós,
precisam estar unidas, porque os problemas que enfrentamos no mundo real das brasileiras e dos brasileiros não nos permitirá tirarmos o foco do que é principal para o Brasil. E quero, na condição de presidente do Congresso Nacional, ao lado do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, reafirmar com o povo brasileiro e com o Brasil: as instituições estão unidas, estão firmes e estão com coragem de juntas enfrentarmos os grandes desafios do Brasil. Muito obrigado. É isso, gente. Olha, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a aprovação e desdobramentos do acordo comercial Mercosul-União Europeia, Síria. André, e esse grupo ele vai ser formado por 4 senadores titulares e 4 suplentes, que vão ouvir especialistas e também representantes dos setores afetados pelo tratado. Autor desse pedido, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, explicou que o grupo vai coordenar, no âmbito do legislativo, os esforços técnicos que vão subsidiar aí a correta e eficaz adoção do acordo pelo Brasil. Com esse propósito, proporei a criação de um grupo de trabalho dedicado a acompanhar de perto os desdobramentos do acordo, não para engessar o processo, sendo assim mais uma instância, mas pelo contrário, para assegurar que seus efeitos positivos possam ser percebidos o quanto antes. Esse grupo dará continuidade à interlocução que já vimos mantendo com autoridades europeias, como no encontro com a embaixadora da Comissão Europeia no último dia 22 de janeiro e na reunião prevista com os embaixadores dos países membros da União Europeia no próximo dia 10. E terá também a atribuição de coordenar, no âmbito legislativo, os esforços técnicos que subsidiarão a correta e eficaz adoção do instrumento pelo Brasil. Lulandinho, o que a gente pode esperar aí a curto prazo dos trabalhos deste grupo, hein? Olha, a intenção é verificar os termos desse acordo, os termos do texto que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional, para que tudo passe da forma correta. Claro que tudo isso já foi revisado, já foi verificado ali pelo governo, mas é um trabalho também que o Congresso faz para aprovação de qualquer projeto, de qualquer resolução. Enfim, é um trabalho comum do Congresso Nacional. E essa é a intenção desse grupo, então, que vai acompanhar essa questão do acordo entre Mercosul e União Europeia. A intenção do governo é ter esse acordo aprovado tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre desse ano. Lembrando que o semestre legislativo ele vai até ali a metade de julho. Logo depois a gente deve ter mais um recesso de 2 semanas. Em agosto, quando os trabalhos eles retornam, os parlamentares já saem para as campanhas eleitorais. Essa campanha que começa já no mês de agosto para as eleições em outubro. Então a gente vai ter um segundo semestre mais vazio no Congresso Nacional, com parlamentares ausentes. Por isso, o esforço do governo, a intenção de aprovar esse tema ainda no primeiro semestre de 2026. Lembrando, como a gente explicou, é uma aprovação que vai tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. Na Câmara, o presidente Hugo Mota disse que colocaria em discussão, assim que recebesse do governo. Esse envio desse texto foi feito também no início dessa semana. Então, essa discussão acontece a partir de agora. E a intenção do governo é justamente finalizar pela parte do Brasil toda essa discussão desse acordo que teve 25 anos de negociação, né? Foi um número bastante frisado pelo governo, pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, o Congresso Nacional entra agora nesse sentido de validar esses termos desse acordo para que para que essas regras elas passem a ser adotadas agora por parte do Brasil, com a necessidade também de aprovação pelos outros blocos integrantes do acordo para que esses termos sejam válidos também nesses outros países.